Pessoal, na aula de hoje de Geografia, vamos iniciar o conteúdo do segundo bimestre com essa unidade 2, que tem como título Extrair, Produzir e Comercializar. E aqui nós temos uma imagem, representando dois espaços, certo? Com atividades econômicas diferentes, como vocês observam, Na primeira página é mais arborizada, existem animais, existe uma plantação, certo? Já na segunda imagem, existem indústrias, existe comércio, mais moradias, mais trânsito também, não é isso? Só que uma é a continuidade da outra, tá certo? Então, aí, no início, há algumas perguntinhas para vocês refletirem. Não é necessário vocês fazerem essas perguntas, as respostas no caderno. Não é necessário responder, tá bom? É só para refletir. Vocês vão dizer o que vocês observam na imagem, que eu acabei de relatar aqui, o que eu observo. Então, certamente, vocês vão observar alguma outra coisa que eu não disse, que eu não observei. E uma outra pergunta: você já observou essas atividades no lugar onde você vive? Quais delas? Então vejam, o que é mais comum no lugar onde nós vivemos, aqui em Parnamirim, aqui no nosso bairro, certo? Após essa reflexão, nós entramos no capítulo 1 dessa unidade, que fala sobre a extração de recursos naturais. Primeiro de tudo, vamos entender o que significa a palavra extração. Certamente vocês já ouviram em um outro contexto, como por exemplo, você vai ter que extrair esse dente. E extrair significa retirar, tá certo? Em todos os casos que essa palavra for citada, vai se referir à retirada, tá bom? Mas aqui não é extração de dente, eu quis só exemplificar. Aqui é extração de recursos naturais. E para entender melhor, o livro nos traz a seguinte situação: pescaria. Guto e Joaquim gostam muito de pescar. Eles saíram de barco, mas esqueceram os remos. Então, observem, tá bom? E na questão 1, pede para que vocês marquem um X onde estão os remos desses meninos, desses pescadores, Então, observem aí na paisagem onde estão escondidos. Existem 2 remos, tá? Na questão 2, você já pescou ou observou uma pescaria? Em caso afirmativo, conte para os colegas como foi a experiência. Então, você vai dizer que sim ou que não. E se você já assistiu uma pescaria ou você já pescou, você vai contar o que você observou, se achou legal, se achou interessante, o que você gostou mais. 3. Por que as pessoas realizam essa atividade? Para que é necessário realizar a pesca? Certo? E aí, diante disso, nós entramos aqui nesse tema formas de extrativismo, tá? Então, aqui, gente, nós trazemos inicialmente, o livro nos mostra a pesca, certo? Como a primeira forma de extrativismo. Toda vez que vocês ouvirem falar nessa palavra extrativismo, de recursos naturais, vocês estarão certamente se informando sobre a retirada de algum recurso natural, tá bom? A retirada de algum recurso da natureza, como os peixes, tá? Então, a pesca, sobretudo essa parte aqui dessa pesca, que é feita no mar, tá certo?
ela é realizada pelo ser humano. O ser humano não fez lá um viveiro, como existem viveiros, né, para também os peixes ou outros, né, seres que se reproduzam, né, no mar, no rio, que eles venham a se reproduzir nesse cativeiro e as pessoas possam utilizar para o consumo. Nesse caso aqui é no mar, tá certo? Não é o caso da reprodução em cativeiro, é no mar mesmo. Então, o ser humano está retirando da natureza esses peixes, tá bom? Existe também a caça, certo? Porém, a caça, existem várias leis que restringem a caça no nosso país, tá? Então, somente mediante autorização é que é permitida a caça de alguns animais. E, em linhas gerais, né, a pesca, ela é muito mais utilizada, né, porque ela não tem tantas restrições quanto a caça e geralmente as pessoas pescam para a sua própria subsistência, né, sua alimentação, como também para a venda, né, a comercialização, tá bom? Passando aqui para as próximas páginas, nós falamos de extração animal, agora de extração vegetal, tá certo? Como o próprio nome diz, é a retirada de vegetais, né, de plantas da natureza, para utilizar a madeira, para utilizar a folhagem, para utilizar os frutos, as sementes, as raízes. Então, existem inúmeras formas de fazer o uso dessa matéria-prima. E quando a gente fala em matéria-prima, significa um produto que é retirado da natureza para ser utilizado ou ser transformado em um novo produto, né? Ser industrializado, certo? Aqui nós estamos tendo exemplos, né, de alguns vegetais que são retirados da natureza, como é o caso da castanha do Pará, da madeira e da piaçava, tá certo? Então é importante, aqui é uma breve explicação, é importante que vocês estejam lendo o texto para compreender melhor, tá certo? Essa forma de extração, né, ela ocorre muito nas regiões norte e nordeste. Inclusive, elas, né, no período colonial, ou até mesmo após o período colonial, elas foram uma forma de povoar essas regiões, tá? As regiões norte e nordeste. Então, a região amazônica, por exemplo, pela sua riqueza, né, de biomas e principalmente, né, do que a gente está falando aqui de vegetais, né, de tipos de vegetais diferentes, ela é uma região bastante devastada e vocês provavelmente devem ter ouvido falar sobre a devastação que está ocorrendo na nossa floresta amazônica, que é o maior bioma do mundo, gente. Para vocês terem uma ideia, é o maior do mundo e está constantemente sendo devastado, tá? E isso é retrato, né, da ganância humana por mais dinheiro, mas em consequência nós temos uma grave, uma crescente perda, né, de várias espécies, não só vegetais, mas animais, a poluição, a diminuição, né, do ar puro. Enfim, gente, são vários os malefícios que essa desenfreada atividade ela contribui, né? Certo, gente? Mas aqui, nesse caso, está falando do que elas são, para que elas são utilizadas, tá bom? Do benefício,
da transformação em outros produtos, tá certo? Essa é só uma reflexão que eu quis trazer para vocês. E aqui, gente, nós temos um mapa que tem como título Brasil, Extrativismo Vegetal, referente ao ano de 2008, em que, como o próprio nome diz, estão localizados os estados onde se extrai espécies de plantas muito utilizadas para a fabricação de produtos muito utilizados também aqui no nosso dia a dia, tá certo? Então, aqui, gente, para nós sabermos que espécies e onde elas se encontram e elas são retiradas para serem industrializadas, no mapa há uma legenda, tá bom? Então, cada tipo de árvore que está aparecendo corresponde a uma espécie. Então, nós temos aí a castanha, a seringueira, a carnaúba, a piaçava e o babaçu, tá bom? Então, com base nisso, com base na observação do mapa, observando os estados onde cada espécie dessa de árvore é extraída, vocês irão responder aqui a essas 3 perguntas. Questão 1. O que o mapa representa? Sobre o que o mapa, que informações o mapa está trazendo? 2. Que símbolos foram utilizados para representar os elementos no mapa? O que foi utilizado? Que desenhos, né? De quê? 3. Do tronco da seringueira extrai-se uma seiva, o látex, que é matéria-prima para a fabricação de borracha. Em quais estados ocorre a exploração de seringueiras? Então, você vai lá no desenho de seringueira e vê em quais estados essa árvore aparece. Tá bom, gente? Bom, chegando às últimas páginas da atividade, nós vimos extração animal, extração vegetal e, por fim, agora nós vamos conhecer o que seria a extração mineral, tá bom? Então, gente, quando nós falamos desse termo extração mineral, é quando há a retirada do solo e do subsolo de minérios, né, de minerais úteis para a produção de outras coisas, de outros produtos, para nós utilizarmos no nosso dia a dia, tá bom? Então, aqui, para vocês terem uma ideia de como os minérios eles são utilizados em vários materiais utilizados no nosso dia a dia, na construção das nossas moradias, eles são encontrados, a começar da cobertura da nossa casa. As telhas são feitas de argila. A argila é um mineral, tá certo? Do mesmo jeito, os vidros que nós encontramos nas nossas casas, aqui, por exemplo, o vidro do box, é feito de quartzo e feldespato. A louça sanitária, né, como a pia do banheiro, o vaso sanitário, são feitos de argila e caule. Já a fiação, e nós estudamos isso em ciências, né? Os bons condutores de eletricidade. Então, dentro daquela fiação, né, dos nossos eletrodomésticos, se encontram fios de cobre que conduzem a eletricidade. O portão, né? Os portões, eles geralmente são feitos de ferro. O revestimento de azulejos e pisos é feito com argila, caule e feldespato. E as paredes são feitas com argila, areia e cimento. Então, olha só como nós temos ao nosso redor, né, vários minérios extraídos da natureza que compuseram outros produtos para erguer as nossas moradias, tá certo? É muito interessante que vocês, com o acesso que tem à internet, vocês procurem saber mais sobre esses minérios, tá? E ver também imagens desses minérios,
Como, por exemplo, acredito que vocês não saibam, né, as características, como é o quartzo, o feldespato. E muitos a gente vê assim, não vê a forma como foi retirado da natureza, né? A argila, deixa eu ver o que mais, o ferro. Então é importante vocês estarem buscando essas imagens na internet, tá bom? E aqui, gente, ao final do texto, há também onde esses minerais, né? Onde esses minerais mais utilizados aqui, eles são utilizados para produzir que coisas do nosso dia a dia, tá certo? É importante vocês lerem. E chegamos à última atividade. A questão 1, vocês vão ler esse trecho que fala do extrativismo, que gera renda para famílias que vivem na reserva Chico Mendes. É muito interessante também vocês fazerem uma pesquisa sobre quem foi Chico Mendes, tá certo, gente? Falando em linhas gerais, Chico Mendes ele foi um grande ativista das causas ambientais, tá bom? Na década de 80, mais ou menos. E ele lutou muito pela defesa realmente da natureza, dos povos nativos, né, que tem como fonte de subsistência esses meios naturais, como o caso, né, das reservas indígenas, tá? E aí, aqui no texto fala mais outras características dele, né? E fala também dessa reserva que leva o nome dele, né, em homenagem. Hoje em dia ele é falecido, ele foi morto, né, lutando por essas causas ambientais, e essa reserva recebeu o nome dele, tá? Nessa reserva são extraídos castanha, borracha, madeira, tá? Mas aí eu volto lá para aquela partezinha quando a gente estava falando de madeira, onde eu fiz uma crítica pelo alto índice, né, de retirada, de desmatamento da floresta amazônica. Nesse caso aqui, existe uma serraria que funciona legalmente dentro da unidade de conservação e eles não fazem esse desmatamento como é feito habitualmente, certo? Existe todo um manejo e as árvores são selecionadas para o corte. É deixada a maioria dos exemplares da mesma espécie em pé, tá bom? Para garantir essa regeneração dessa área. Então, gente, com base na leitura do texto, tá? Não é na minha explicação, porque na leitura do texto há mais detalhes, então é importante para poder responder essas questões. Onde está localizada a reserva Chico Mendes e qual é sua importância? B. Que produtos são coletados na reserva extrativista Chico Mendes e qual é a utilização desses produtos? Então, na minha fala, né, eu mencionei esses 3 produtos, porém, eu não falei sobre a utilização desses produtos. Então, na natureza, os 3 produtos que eu mencionei, eles são retirados e são reutilizados, né, são modificados e utilizados em quê? Né, na fabricação de que produtos? 2. Complete o quadro com exemplos de produtos obtidos por extrativismo no Brasil. Então, diante do que nós falamos aqui, diante do que vocês vão ler no texto, vocês irão colocar aqui exemplos de extrativismo animal, vegetal e mineral. Ok, gente? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que tenham compreendido e aprendido coisas novas. Até a próxima!